Pessoal, eu sou Rafaela Leite, sou coordenadora da Medicina Preventiva do Eu Médico Residente e hoje a gente vai discutir um dos assuntos que mais caem nas provas de preventiva do Brasil inteiro, que é o Decreto 7.508. E aí, para começar, eu queria discutir com vocês, o que é que fala esse decreto e por que ele é tão importante. Então, ele traz para a gente, ele conversa com a gente um pouco sobre o que seria o contrato organizativo das ações públicas de saúde, que a gente conhece como COAP, discute sobre regiões de saúde, sobre redes de atenção à saúde e sobre as comissões intergestores. Então, vamos parar um pouquinho para a gente entender aí o que seriam essas comissões intergestores. Então, essas comissões, elas são formadas aí por representações estaduais, municipais ou federais, a depender se elas são comissões bipartites ou tripartites. Então, as comissões bipartite, como o nome já está dizendo, bi, então ela vai participar aí só duas instâncias, que seriam representações municipais e estaduais, que vão formar aí essa comissão bipartite, e existe as comissões tripartites, onde representa para a gente as três esferas, ou seja, vai ter representação municipal, estadual e federal. Então, vamos começar aí entendendo um pouco, um pouco mais sobre esse decreto e o que foi e qual foi a grande lacuna que esse decreto veio tentar preencher. Então, veja, se é um decreto que ele institui para a gente as regiões de saúde, que a gente vai entender aqui que essas regiões vão ser aquele conglomerado ali de municípios, que tem basicamente um mesmo aparato, de questões relacionadas a transporte, de infraestrutura, de comunicação. Então, veja que são municípios vizinhos, que vão compartilhar ali aquela mesma rede de atenção à saúde. Ou seja, qual foi a grande lacuna aí que ela veio tentar preencher em relação aos princípios do SUS? A principal lacuna foi a lacuna da regionalização. Então, ela tenta regionalizar os serviços de saúde e colocar, basicamente, uma rede bem estruturada dentro daqueles municípios ali circunvizinhos, e aquelas pessoas vão transitar ali por aquela rede. Beleza, então vamos dar um passo mais à frente e vamos tentar entender melhor o que seria aí essas regiões de saúde. Então, como a gente já tinha discutido antes, seria aquele espaço geográfico, Então, isso daqui é exatamente o conceito que a gente retira desse decreto, que ele diz que seria o espaço geográfico contínuo, constituído por um agrupamento de municípios limítrofes, Então, aqueles municípios ali vizinhos, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados com a finalidade de quê? De integrar e organizar e planejar aquela estrutura de saúde ali, Então, você tem o município A, o município B, o município C e o município D. Então, eles formam aqui uma região de saúde onde a gente vai ter uma rede específica de saúde e as pessoas transitam ali entre os municípios para utilizar toda aquela rede, beleza? Então, isso me ajuda a fazer a gestão, inclusive, daquela rede ali de saúde. Só que para ser considerado especificamente uma região de saúde, é obrigatório, que esses municípios aqui forneçam, juntos, em conjunto, forneçam ações de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde. Pessoal, isso daqui é o que cai em prova. Então, isso daqui você precisa anotar e você precisa saber exatamente quais seriam as ações e serviços de saúde mínimas para você considerar esse conjunto de municípios aqui como uma região de saúde. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Veja que ele conversa com a gente sobre esse decreto e ele pergunta exatamente isso. Ele pergunta aqui, para se instituir uma região de saúde, segundo o decreto, vão ser necessárias ações de quê? Então, vão ser necessárias aquelas 5 ações: de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde. Ou seja, essas 5 ações aí vão ser necessárias. Então, resposta para a gente, letra E. Vale aqui, pessoal, a gente ressaltar que muitas questões, às vezes, não escrevem vigilância em saúde, eles colocam vigilância epidemiológica, ações de vigilância sanitária. Então, cuidado para você não escorregar nessa casca de banana, tá?
precisa ter ações de vigilância em saúde. E aí, pessoal, para a gente entender melhor esse conceito, né, e fechar aqui, sedimentar bem o que seria uma região de saúde, está aqui um mapa do Rio Grande do Norte para a gente. O que é que esse mapa ele traz para a gente? Ele está dividindo aí o Rio Grande do Norte inteiro em regiões de saúde, tá? Então, veja, cada corzinha dessa representa uma região de saúde aqui específica. Então, vamos lá, só para a gente fechar aqui essa ideia, tá? Imagine agora essa região de saúde aqui verdinha. Tá? Então, veja que existem vários municípios aí, né, que são municípios limítrofes, tá? E esses municípios, eles só são considerados, essa região aqui verdinha, ela só é considerada uma região de saúde porque quando a gente para avaliar a rede de atenção à saúde que está aqui dentro, né, dessa área verdinha, sempre vai ter aqueles 5 serviços, tá? Então, quando a gente para avaliar aqui, todos esses municípios juntos, eles conseguem ofertar juntos uma rede de atenção à saúde com ações de vigilância em saúde, de atenção especializada e hospitalar, de atenção psicossocial, de urgência e emergência e de atenção primária, tá? Então, veja que aqui, juntos, eles estão formando aí uma região de saúde. E veja que, para mim, como gestora, fica muito mais tranquilo eu fazer a gestão dos serviços de saúde aqui. Por quê? Esse município daqui, ó, ele pode ter um hospital, por exemplo, que seja um hospital que forneça aí serviços de hemodinâmica. Então, eu não preciso que toda cidade dessa tenha um hospital de serviço de hemodinâmica, senão isso para mim ia ser muito dispendioso. Então, se um paciente desse município daqui infarta e ele vai necessitar e realizar um procedimento de hemodinâmica, ele pode ser transferido aqui para esse município vizinho, tá? Em contrapartida, esse município daqui pode ter um serviço de imagem muito bom. Então, eu não preciso que todos esses serviços tenham um serviço de imagem de excelência, né? Eu não preciso que todas essas cidades tenham um serviço de imagem de excelência. Se um paciente que está aqui precisar fazer uma tomografia e esse município não tiver, ele pode referenciar aqui para aquele município vizinho que tem o serviço de tomografia. Percebe? Então, eu estruturo uma rede inteira de atenção à saúde dentro dessa região de saúde, tá? E com isso eu consigo ofertar uma gama maior de serviços de saúde de uma forma geral. E seguindo aqui, vamos dar uma olhada aí nessa questão, né? Uma questão de 2020, que traz pra gente, pede pra gente assinalar aí as assertivas, né? Que seriam verdadeiras e as que seriam falsas. Vamos começar por essa primeira. Ele diz o seguinte: ao longo dos anos, como resposta às necessidades atuais e crescentes e ao desenvolvimento tecnológico e científico, os sistemas de saúde universais têm sido considerados como aqueles que melhor respondem às necessidades da população, bem como os que mais contribuem para o desenvolvimento econômico de um país. Então, verdadeiro, né? Então, os sistemas de saúde universais, como por exemplo o SUS, né? como o sistema de saúde inglês, né? Que também é um sistema de saúde universal, são aqueles que mais conseguem fornecer à população uma gama de serviços de saúde aí e universalizar, obviamente, o acesso à saúde. Vamos dar uma olhada nessa outra assertiva, que ele diz o seguinte: a garantia da universalidade representou na história do Brasil o resgate de uma dívida social e o início da implementação da reforma no setor saúde. Então, até aqui, pessoal, tá verdadeiro. A gente sabe que o Brasil ele não tinha um serviço de saúde universal. O que existiam, na verdade, né, eram hospitais privados e quem tinha acesso aos serviços de saúde eram os trabalhadores assalariados, tá? Que se você não fosse um trabalhador de carteira assinada, você não tinha acesso à saúde ou você precisaria pagar para ter aquele acesso. O dever do Estado foi assegurado pela primeira vez em uma Constituição, sendo representado pela responsabilidade para com a organização de um sistema de saúde único, nacional, público e universal, verdadeiro, né? Então, o SUS surgiu aí com a Constituição de 88. E, por fim, ele traz o conceito que a gente quer, que é o conceito de região de saúde. Veja que ele diz, regiões de saúde são os espaços geográficos, ou seja, vai ser aquele espaço geográfico contínuo, constituído por um aglomerado de municípios com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde e são referências para a transferência de recursos entre os entes federativos. Devem conter ações de atenção básica,
atenção psicossocial, vigilância à saúde, urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Verdadeiro também. Então, chegamos aí à conclusão de que todas seriam verdadeiras. Então, pessoal, para a gente sedimentar aqui o conceito sobre o decreto, vamos parar um pouquinho para a gente entender alguns aspectos importantes. Qual seria o nome do acordo que estaria sendo firmado ali nas regiões de saúde? Então, por exemplo, eu sou o município A, você é o município B, e eu tenho um serviço de hemodinâmica bom, você tem um serviço de neurologia bom, e a gente quer ali sedimentar juntos uma região de saúde nossa, né, para que os nossos pacientes transitem entre os dois municípios e consigam aí alcançar o máximo de serviço de saúde possível, tá? Então, a gente precisaria fechar um contrato, né? Eu precisaria assinar esse contrato e você também, de modo que a gente fechasse ali que estamos referenciando os nossos pacientes de um para outro, beleza? Então, como é o nome desse contrato? É o que a gente chama de COAP, que a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Rapidinho. Então, fecharíamos ali a nossa região de saúde por meio da assinatura do nosso COAP. E quem é que vai pactuar isso com a gente? Então, precisa ter uma comissão ali onde eu esteja presente e você também, a gente pactue isso. Então, quem é que vai pactuar aí a formalização aí desse contrato? As comissões intergestores. E, por fim, como é o nome da lista de serviços todas que eu vou dizer, ó, eu como município A vou ofertar tais e tais serviços. Você, como município B, vai ofertar tais e tais serviços e a nossa região de saúde vai ter aí a oferta de todos esses serviços. Qual é o nome dessa lista aí de todos os serviços e ações que a gente vai estar ofertando? Redes de atenção à saúde. Então, só para a gente firmar qual seria esse conceito desse COAP. Então, seria exatamente isso, é o acordo de colaboração que está sendo firmado ali entre os entes federativos com a finalidade de tentar organizar e integrar as ações e serviços de saúde naquela rede ali que a gente formou. Então, vamos parar um pouquinho para a gente fazer essa questão aqui da EBSER, tá? Então, foi uma questão aí de 2016. Veja que ele diz o seguinte, ó, conforme estabelece o Decreto Presidencial 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para que você organize aquela rede ali de saúde é chamado de quê? De Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, ou seja, o COAP. E aí, pessoal, para a gente fechar, né, o último conceito desse decreto seria o conceito das redes de atenção à saúde, que a gente já entendeu mais ou menos o que seria. Seria a listinha de todos os serviços que aquela região de saúde vai estar ofertando para aquela população toda, né? Então, é a listinha de todos os serviços de saúde que todos aqueles municípios que vai estar formando ali aquela região de saúde, que vão estar formando aquela região de saúde, vai estar ofertando. Então, veja aqui, rede de atenção à saúde seria o quê? O conjunto de ações e serviços de saúde articulados em nível de complexidade crescente com a finalidade de garantir um maior número de serviços e ações de saúde para aquela população, garantindo a integralidade da assistência à saúde. E quais seriam as grandes portas de entrada para você estar, como usuário, entrando aí e se utilizando dessa rede de atenção à saúde? Então, existem 4 portas de entrada, que seriam a atenção primária, tá? Então, os serviços de atenção primária são serviços que são portas de entrada, os serviços de urgência e emergência, os serviços de atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto, né? Então, por exemplo, o Sereste, né, que é um serviço específico aí para a saúde do trabalhador, tá? Então, seria um exemplo de serviços especiais de acesso aberto. E aí, vem aqui essa última questãozinha, né, para a gente fechar uma questãozinha da UERN de 2021, que pergunta para a gente o seguinte, ó, segundo o Decreto 7.508, os serviços hospitalares e ambulatoriais especializados serão referenciados pelas portas de entrada e vão ser ordenados por quem? Então, veja que ele está te perguntando aqui, para você utilizar um hospital, tá? Um serviço hospitalar ou um serviço ambulatorial, você precisa entrar aí por uma porta de entrada.
E todos esses serviços seriam ordenados por quem? Então, veja aqui, serviço de urgência e emergência é sim porta de entrada, atenção primária é sim porta de entrada. Então, cortamos aqui gestor municipal e cortamos SEMAC. Então, estamos aí com 2 serviços que são serviços que seriam portas de entrada. Mas perceba que ele diz qual desses serviços que vai ser porta de entrada vai ordenar o fluxo do paciente, vai coordenar o cuidado desse paciente. A atenção primária, né? Então, resposta para a gente, letra B. E com isso, a gente fecha aqui essa revisãozinha sobre o decreto 7.508.